Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles, lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, ouvimos agora de nosso Senhor Jesus Cristo essa belíssima parábola que nos fala sobre a graça de Deus e sobre o esforço humano. Essas duas realidades, a graça e o esforço, que contribuem justamente para a nossa salvação. Não há salvação sem a graça, mas também não há salvação sem o esforço. É esta cooperação entre o divino e o humano que realiza esta obra de nossa salvação. Lembro aqui Santo Agostinho, a quem celebramos esta semana, ele costumava dizer assim: o Deus que te criou sem ti não quis te salvar sem ti. Ou seja, para nos criar, Deus nos criou por pura graça, é pura obra de Deus. Nós somos todos criação de Deus, do amor de Deus. Mas para a nossa salvação, Deus quis, pela sua vontade santíssima, contar também com os nossos esforços, de modo que nós colaboremos, que nós cooperemos com essa obra de redenção nossa, pessoal, a partir dos nossos esforços, das nossas obras. Por isso hoje, com esta parábola, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra muito bem esta dinâmica da salvação. Primeiro, Deus é comparado aqui a este homem que vai viajar para o estrangeiro e que chama seus empregados, somos todos nós, seus servos, e ele lhe entregou seus bens. Pois bem, Deus nos deu todos os seus bens, Deus nos deu toda a sua graça, não nos falta nada. Deus nos deu tudo aquilo que Ele possui. Deus nos deu, sobretudo, o seu Espírito Santo, que é o seu próprio ser, para habitar em nós, para morar em nossa alma. Por isso, com o Espírito Santo, irmãos e irmãs, nós possuímos toda a graça de Deus, não nos falta nada. Agora veja, a palavra também nos diz que Deus deu a cada um de acordo com a sua capacidade. A um deu 5, a outro deu 2 e a um terceiro ele deu 1 talento. Todos receberam da mesma graça de Deus, de acordo cada um com a sua capacidade. E claro, Deus não exige daquele que ele deu 1 talento que lhe devolva 5, e nem exige daquele que deu 2 que lhe devolva 10. Então, também os esforços que o Senhor espera de cada um, também eles são proporcionais à graça recebida. Pois bem, a palavra do Senhor então nos diz que aquele que recebeu 5, logo ele foi, trabalhou e lucrou outros 5. E aquele que recebeu 2 também logo trabalhou, se esforçou e lucrou outros 2. Pois bem, irmão e irmã, veja que assim que se recebe a graça, representada aqui pelos talentos, esses 2 empregados logo saem sem demora, sem delongas, sem perder tempo. Logo eles começam a trabalhar, a investir e com muito esforço eles lucram e conseguem simplesmente
o dobro daquilo que haviam recebido. É isso que o Senhor espera de nós. Nós já recebemos a graça, nós já temos o Espírito Santo e o Senhor espera então que nós realizemos obras. Que obras são essas? Que esforços são esses? Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos propõe os esforços para a nossa salvação, nos lembremos lá da quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos justamente aquele tempo forte que se chama Quaresma, que é marcado justamente por essa espiritualidade dos esforços humanos. E nosso Senhor ali nos propõe 3 grandes obras: a oração, a penitência e a caridade. Portanto, oração, penitência e caridade são obras, é o modo como nós fazemos multiplicar e render toda a graça de Deus que foi nos confiada a partir do derramamento do Espírito Santo. Então, oração é obra, penitência é obra e a caridade é obra. É desse modo que nós nos esforçamos. Lembremos que já no Evangelho do último domingo, que é o que norteia toda essa nossa semana que estamos hoje encerrando, nosso Senhor Jesus Cristo dizia-nos: esforçai-vos, em entrar no reino dos céus, e é preciso se esforçar para passar pela porta estreita. Pois bem, é desse esforço que hoje, neste sábado, concluindo esta semana, em que nosso Senhor nos adverte justamente a esse esforço, as obras que nós precisamos realizar para correspondermos à graça que nós já recebemos, é isso que hoje nosso Senhor elogia nesses 2 servos que trabalharam, dizendo: servo bom e fiel, fiel na administração de tão pouco, te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria. Porém, aquele terceiro empregado, o terceiro servo que recebeu apenas 1 talento, o que ele fez? É como alguém que se contenta com a graça de Deus que recebeu e não se esforça. Então ele diz: fiquei com medo, escondi o teu talento e aqui tens o que te pertence. Irmãos e irmãs, é aqui onde está também o grande erro protestante. Os protestantes costumam dizer, para a salvação, só a graça, basta a graça de Deus. Deus já nos salvou, então não precisamos fazer esforços nenhum. Então, hoje a palavra de Deus nos mostra que não, que alguém que não se esforça, alguém que não realiza obras de salvação, de caridade, de penitência, de oração, pode vir a perder a graça de Deus. Então não basta a graça. Veja que aquele que confiou apenas e tão somente que bastaria só a graça, o que ele fez? Aquilo que recebeu de Deus, ele, para não perder, acabou então escondendo. E depois, na hora do acerto de contas, simplesmente apresentou aquilo que havia recebido, mas sem esforço nenhum, sem trabalho nenhum, sem obras. Então o Senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso. E depois o Senhor ainda diz: tirai dele o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, pois a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, até o que tem lhe será tirado. Então, aqui está o risco de alguém poder perder realmente a graça se não colabora, se não coopera com as obras para a salvação. Por isso, irmãos e irmãs, hoje deixemos de lado toda a preguiça, todo o comodismo e nos esforcemos para corresponder a tanta graça, a tanto amor e tanta misericórdia que o Senhor nos deu. Deus abençoe você nesse dia de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.